Para começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse nome experiente que está no radar do Goiás para a Série B do Brasileirão, que é o camisa 10 ou atacante Alex Teixeira, jogador que hoje está com 34 anos de idade, 100% livre no mercado após a sua passagem no Vasco da Gama. No ano passado foram 35 jogos com 4 gols marcados e 6 assistências. Ficou livre no mercado e acabou não estendendo o seu vínculo para esta atual temporada e até o presente momento se encontra livre. Ele teve o seu nome especulado no Vitória, no comecinho do ano, e agora no Goiás. Eu não vi mais nenhuma informação, nem clubes aqui do Brasil, nem do exterior interessados na sua contratação. Segundo informações do Imprensa Verde, do Instagram, um abraço para a rapaziada, ele afirmou o seguinte, que o nome vem sendo ventilado no Goiás e ganhando força nos bastidores. Quando foi perguntado sobre a possibilidade de contratação, o Lucas Andrino, novo executivo de futebol do Goiás, não negou e nem confirmou. Então estas são as atualizações em relação ao Alex Teixeira. O nome que eu já falei até no começo do ano, ou foi no finalzinho do ano passado, sugerindo ele para o Goiás. Até porque não é um jogador extremamente caro. Segundo informações do portal OneFootball, o salário dele no Vasco da Gama, desde que voltou na Série B, era de R$220 mil mensais, quando ele voltou para o Vasco da Gama, lá na Série B de 2022. Até que foi um nome importante na ocasião, 15 partidas com 2 gols marcados e 1 assistência. Vou deixar aqui para vocês também o mapa de movimentação do Alex Teixeira naquela Série B, onde o Vasco conseguiu o acesso na Bacia das Almas, com o Alex Teixeira sendo sim, não foi um craque, não foi um cara de muitos gols, mas ajudou, chegando na metade da competição, foi mais titular do que reserva, atuando geralmente como um ponta esquerda, um meia que cai pelos lados também, mas para buscar aquela jogada pelo meio. Eu lembro do jogo contra o Goiás também aqui na Serrinha, aquele empate ano passado. Foi um jogador perigoso, quando ele pegava a bola, cadenciava o jogo e tentava encontrar a melhor maneira de ou cruzar ou até mesmo abrindo, finalizando em direção ao gol. Tem que observar mais a parte física do atleta, já com 34 anos de idade, não joga desde o final do ano passado, com toda certeza são aspectos que acabam incomodando a torcida. De qualquer forma, eu enxergo sim o Alex Teixeira como opção muito aceitável para o Goiás em uma realidade de Série B. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar também sobre o centroavante Thiago Galhardo. Pode fazer também uma função como um camisa 10, jogador que teve o seu nome também especulado no Goiás nas últimas semanas. Neste ano de 2024, Thiago Galhardo soma apenas 10 jogos com 2 gols marcados, acabou sendo afastado no elenco do Fortaleza depois daquele episódio envolvendo o jogo contra o Sport, acabou ficando aterrorizado com a cena e foi afastado para cuidar da sua saúde mental. Voltou no dia 30 de março, a última atuação do Thiago Galhardo, participou de 11 minutos contra o Ceará. Atualizações mais recentes do André Rodrigues afirma que o Lucas Andrino gosta do nome, gosta do jogador do Thiago Galhardo. A gente pode ter novidades em relação a esse assunto nos próximos dias. Lembrando que o primeiro contato do Goiás para o Thiago Galhardo aconteceu ainda com o técnico Zé Ricardo, onde o Thiago Galhardo até gostou da ideia. As conversas podem sim continuar nesse momento, já que o nome do Thiago Galhardo é sim muito bem visto pelo diretor de futebol do clube, o Lucas Andrino, recém-chegado do São Bernardo. Obviamente é um jogador muito caro, o Thiago Galhardo, segundo informações do jornalista Jorge Nicola, recebe cerca de R$450 mil mensais no Fortaleza. Fortaleza está com um time extraordinário, também de novo, para esse ano de 2024, e não tem no Thiago Galhardo a sua única solução. Um empréstimo poderia sim acontecer, apesar que eu não acho que o Fortaleza iria emprestar o jogador pagando metade do salário. Então, se o Goiás quisesse de fato contratar o Thiago Galhardo, seria um salário de 350 mil para cima. Na temporada passada ele foi muito bem, 68 jogos e 17 gols marcados, além de 7 assistências. Vou deixar aqui para vocês também o mapa de movimentação do Thiago Galhardo na Série A do ano passado. Teve uma nota média abaixo do que aquilo que o torcedor do Fortaleza esperava, para um jogador com a qualidade do Galhardo, mas foi mais titular do que reserva. Uma nota média de 6,84, bem preenchido na região central do gramado, um pouquinho mais avançado, e também ali dentro da grande área. O Thiago Galhardo ele pode fazer de fato muitas funções, tanto como um segundo atacante. Eu acho que essa posição
mais adequada quando você tem um meia armador, quando você tem um ponta de velocidade, um centroavante de parede. O Thiago Galhardo nesta intermediária é um perigo constante. Pode fazer uma função de centroavante, até mesmo como um camisa 10, um ponto direito, um ponto esquerdo, apesar de não ser esse jogador de grande drible, né? Ele sempre alinha mais a parte técnica mesmo, finalizações de longa distância, bate muito bem na bola, visão de jogo também para enfiadas, é forte fisicamente, né? Então consegue trombar ali dentro da grande área. Gosto muito do Thiago Galhardo, seria uma contratação assim extraordinária. Não acredito, tá? Sendo bem franco aqui com vocês, apesar que na apresentação o Lucas Andrino acabou recusando, ou pelo menos negando, né, alguns nomes do Nova Iguaçu, do São Bernardo, do zagueiro Rafael Donato, eu não acredito que o Goiás irá no mercado e contratar jogadores deste nível técnico, tá, do Thiago Galhardo para cima. Mas em falar sobre esse interesse do Goiás em contar com o volante Rodrigo Andrade para a disputa da Série B do Brasileirão, jogador revelado nas categorias de base do Paysandu, somou passagens também pelo Guarani, CSA e foi contratado pelo Vitória ainda em 2018. Teve 2 empréstimos nesse período, mas desde que voltou no ano passado é um jogador muito regular, mas tem contrato curto lá no Vitória. Foi campeão do ano passado na Série B, com 38 partidas, 3 gols marcados e 2 assistências na temporada no enredo geral, e renovou o seu vínculo após sondagens de clubes do futebol japonês por apenas mais um ano. Desta forma, a partir do dia 1º de julho, o Rodrigo Andrade já pode firmar um pré-contrato e se mudar gratuitamente para qualquer clube no futebol mundial em 2025. Então a tendência nesse momento é que o Vitória já comece a rebolar, né, para renovar o contrato do Rodrigo Andrade o mais rápido possível, até porque terá uma Série A do Brasileirão. Se o jogador se destacar, tem 27 anos de idade, pode sim despertar o interesse de clubes, por exemplo, do exterior e vir com uma proposta muito maior. Esta confirmação de um interesse do Goiás foi confirmada pelo Vitor Pimenta, do Mais Goiás. Um abraço aí para o Vitor, que garantiu, né, esse interesse inicial da diretoria alviverde. Agora resta o seguinte, saber se o Goiás irá mudar essa sua filosofia de fazer compensação financeira para jogadores que estão demonstrando bom futebol. Parar de uma vez por todas, né? Tudo bem, uma contratação aqui e outra ali faz parte do mundo da bola, de um cara que está livre no mercado, ou de um empréstimo, alguma coisa nesse sentido. Mas que você busque jogadores em boa fase, nem que seja por empréstimo, mas faça uma pequena compensação financeira, pagar, por exemplo, 30 mil reais, 40 mil reais a mais para um jogador que você entende ser potencial no seu elenco e não ficar com essa ponduragem que é sim muito burra, e até mesmo compensação financeira, 3, 4, 5, 6, 7 milhões de reais, a gente não vê o Goiás fazendo isso. Eu acho que em 2021, 22, acho que até o Goiás teve até compras maiores do que a gente esperava, como por exemplo foi o Nicolas naquela Série B, o Elvis também teve uma compensação financeira para ele sair do Cuiabá e depois parou. Por exemplo, no ano passado o Goiás não gastou nenhum real com absolutamente nenhum jogador. Acho que teve só o Alisson, né, que foi uns 500 mil reais pelo empréstimo daquele tenebroso atleta, né? Mas a culpa é sempre de quem contrata. Então, vamos ver se o Goiás mudará essa postura. Combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta pequena reformulação no Goiás e a necessidade de novos reforços, onde a nova diretoria, sob o comando desta vez do Lucas Andrino, já está atenta no mercado e, segundo informações do Imprensa Verde, o Goiás monitora vários jogadores dos estaduais, como por exemplo o Campeonato Mineiro, o Campeonato Gaúcho, Copa do Nordeste, e também 2 jogadores estão na mira do Goiás, do Nova Iguaçu. Os nomes não foram divulgados. Eu já fiz outros vídeos também dos outros canais falando sobre alguns bons destaques dentro desse elenco do Nova Iguaçu. Não é um time estrelado, mas que conseguiu se sobressair nesse campeonato carioca, despertando o interesse de outros clubes, como por exemplo o Flamengo, né? Até de forma, na minha avaliação, bizonha, acabou contratando o Carlinhos, né? Não esperava o Carlinhos, até para o Goiás eu achava que era um pouco demais para ser titular na Série B, mas enfim, sucesso para o camarada também, só fiquei muito surpreso. É outro jogador que de fato também teve interesse do Goiás para essa Série B. Então, descartando o Carlinhos dentro desses bons destaques do Nova Iguaçu, que conseguiu, por exemplo, eliminar o Vasco da Gama na semifinal do campeonato carioca, é um time muito jovem, né? Se eu fosse para destacar aqui para vocês os mais jovens, o Maicon, lateral esquerdo de 23 anos, é um nome que me agrada. O Bill também, meia esquerda, tem 24 anos,
é um ótimo jogador, de mais drible, parte para cima da marcação, e o Iago também. Vou deixar para vocês o SofaScore, né? Ele mediu a nota média dos jogadores de maior destaque dentro dessa disputa do Campeonato Carioca. Passando aqui para vocês, dá para observar aí um bom parâmetro, vamos colocar assim, de notas médias, né? As atuações desse Cariocão, tendo em primeiro lugar o Bill, logo em sequência o Carlinhos, e o interessante, né? Somente basicamente o Bill e o Carlinhos que marcaram os gols do Nova Iguaçu nesse Carioca. O Iago também meio campista, daqui a pouco falo mais sobre ele, aparece em quarto lugar. O Fabrício, goleiro, muito bom jogador também, tem passagens aqui no futebol goiano, mas acho que para o Goiás, né? O Goiás já está bem servido para o gol antes do começo da Série A. E outros mais experientes, como por exemplo o Sérgio Rafael, o zagueirão, o Albert, Maicon também no campo ofensivo, não vejo assim com bons olhos, né? Se estivéssemos falando aí de Série C, Série D até ok, mas para a Série B, com um clube que tem grandes pretensões como o Goiás, não vou estender muito a nossa lista. Então basicamente, quais seriam alternativas solucionáveis, vamos colocar assim, no Goiás? Por exemplo, o Bill, tá? Jogador de 24 anos de idade, geralmente faz essa função como um ponta esquerda, um meia esquerda, muito veloz, pode trazer essa bola para dentro também, buscando uma jogada pelo meio, uma finalização, uma assistência. Na Série B, que ele participou até aqui, não foi bem, tá? Então seria sim uma aposta. Não quero que o Goiás encha de novo o seu elenco com apostas, mas essa aí do Bill eu faria sim. Nesse Campeonato Carioca, pelo Nova Iguaçu, na temporada, como geral, né? 15 jogos, 6 gols marcados e 5 assistências. São sim números assustadores, né? No bom sentido da palavra. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação do Bill, segundo o SofaScore. Nesse estadual vocês podem observar aí mais preenchido pelo lado esquerdo do campo mesmo, tendo boas atuações como por exemplo contra o Vasco da Gama, contra o Nova Iguaçu, um jogador que conseguiu mesclar essa fase artilheiro e também garçom, né, marcando gols, dando assistências e